Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia. Como estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Josué, a meditação desta manhã está com base nos capítulos 7 e 8 de Josué. Para tanto, a nossa mensagem tem como título: Levante-se, por que você está aí prostrado? Para tanto, vamos ler alguns versículos, necessariamente do capítulo 7, versos 10 a 13, que diz o seguinte: O Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso que os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Pois bem, qual é o contexto aqui? Depois que o povo de Israel, sob a liderança de Josué, atravessou o Rio Jordão por meio daquele milagre da abertura do Rio Jordão, a primeira investida do povo foi entrar na cidade de Jericó para ali possuírem a primeira cidade em cumprimento à própria promessa da parte de Deus em que ele daria ao povo a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Para essa investidura, Deus tinha sido expressamente claro ao povo: quando vocês entrarem em Jericó, não tomem nada, não tomem nenhum despojo, nada para si, que toda Jericó seja destruída, vocês não tomem nada para si. Acontece que um soldado dentre o povo chamado Acã, ele viu ali uma capa babilônica, prata e ouro, e cobiçou para si, e na surdina ele se apossou desses bens e levou para o íntimo da sua tenda, da sua casa, porque todo o povo de Israel não estavam em lugares provisórios, acampamentos. E o que Acã fez? Ele entrou na sua tenda e ali cavou no chão e escondeu esses bens. E logicamente, como ele fez isso dentro da sua casa, toda a sua família presenciou e seguiu o seu líder, o seu pai de família. Ele e toda a sua casa estavam escondendo tais bens. Por conta disso, a segunda cidade a ser investida na batalha do Senhor era uma cidade pequena, com apenas 12 mil habitantes, chamada Ai. E o que acontece? Para essa segunda investidura, Josué enviou espias para fazer uma sondagem para traçar ali uma nova estratégia, um novo estratagema militar. E com isso fizeram então a tentativa de entrar nessa cidade, mas passado todos os planejamento, plano, estratégia, na investidura fracassaram. Com isso, Josué e os líderes do povo se colocaram diante de Deus e perguntaram: Senhor, o que aconteceu? Não entendemos por que não conseguimos entrar nessa cidade. E aí que
um pouco antes ainda desse texto, Deus falou, Israel pecou. Não, e também repetindo nesse texto, Deus fala para Josué, Israel pecou. E o povo, os líderes e principalmente Josué, tinham o temor de Deus. E eles, no seu papel de exercer liderança, se humilharam diante de Deus, rasgaram as suas vestes, como era do costume deles então, se colocaram no pó e nas cinzas, enfim, se humilharam diante de Deus e Deus respondeu à oração de Josué e dos líderes, mas respondeu dizendo: o povo pecou. E por conta do pecado, e após descobrindo a razão do pecado, assim, o povo trataram. Eu estou tentando até ser objetivo na questão da mensagem, focando aqui no texto. Após a oração de Josué, Deus fala para ele essas seguintes palavras: levante-se, porque você está aí prostrado. Há momentos na vida em que nós oramos, nós humilhamos diante de Deus e Deus coloca no nosso coração, apontando expressamente a causa do que nos faz prostrar, ou necessariamente aqui a causa do nosso fracasso. E há ocasiões que a causa do nosso fracasso é algum pecado encoberto. E nisso, Deus, na sua perfeição de caráter, na sua perfeição de santidade, Deus, ele nos ama como pessoas, nos ama como pecadores, mas ele quer ver na nossa vida pecado tratado. Ele quer ver na nossa vida santificação, e santificação significa separação. Deus, ele quando nos salva por meio de Jesus Cristo, quando nós confessamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, num primeiro ato, nós somos posicionalmente santificados para que ele nos tira da posição de pecador perdido para pecador salvo. Quando nós, arrependidos das nossas transgressões, da nossa essência de pecador, nós nos entregamos, nós confiamos a ele, que ele tem todo o poder para perdoar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, nos limpar da condenação eterna. Com isso, uma segunda fase acontece na nossa vida, que ela se inicia com a nossa conversão e ela progride até a nossa santificação, salvação plena, que é quando Deus vai nos chamar para si pela nossa morte individual ou pelo o arrebatamento de todo o seu povo, os salvos, a igreja, mas entre o período da nossa conversão e até a nossa rendição eterna com o Senhor, nós precisamos ser continuamente santificados, ou seja, continuamente limpo dos nossos pecados diante de Deus. Já temos a garantia de que estamos salvos com Ele, mas Deus quer nos dar uma vida em abundância em Cristo, de modo que dia após dia a nossa vida seja limpa dos pecados e pela palavra de Deus. A palavra tem esse poder purificador. Pois bem, em relação aqui ao povo de Israel, Deus falou: enquanto vocês não tirarem o pecado das vossas vidas, vocês permanecerão fracassados. O fracasso continuará a perseguir vocês. Essa vida de fracasso não vai acontecer nos nossos dias como foi para o povo de Israel o fato de a purificação de Acã, e aí no caso de toda a sua família, de todos eles serem separados para destruição, porque algumas coisas mudaram com o tempo. Quando Deus deu a lei de Moisés para o povo de Israel, ele deu uma lei que ela era muito mais abrangente do que é para nós
todos os povos, os gentios, alcançados por meio da igreja. O que acontece? Para Israel, que tinha um governo teocrático, um governo em que a lei era para eles o que muitas das nossas leis temos hoje no nosso contexto. Então, assim, a lei para eles era uma Constituição Federal, era um Código Civil, era um Código Penal, era um Código Cerimonial, porque eles viviam sob um governo teocrático. Hoje vivemos, falando do nosso contexto brasileiro, num governo, numa república federativa, num Estado democrático de direito. Nós temos uma Constituição, um Código Penal, um Código Civil, mas a palavra do Senhor para as nossas vidas, ela também é um código e, acima de tudo, um código moral. Então, se ela é uma Constituição suprema para as nossas vidas, mas temos que fazer uma separação, que nós estamos sob uma lei civil, uma lei penal, uma Constituição. Então, ou seja, nós não vamos hoje, tratando-se de um pecado coletivo, seja no nosso seio familiar, no nosso seio um pouco mais coletivo e abrangente da igreja, por exemplo, alguém que peque, e nós não vamos, como no passado, pegar pedras e apedrejar, como aconteceu com Acã e toda a sua família, em que eles tinham na própria lei um código penal e um código civil para exercer. Então, assim, vencida essa barreira contextual de 3.500 anos, para nós hoje, a aplicação para as nossas vidas está no que se refere à santidade de Deus, está no que se refere ao dano e o fracasso que o pecado faz com as nossas vidas. Aqui nós temos uma aplicação tanto para uma liderança, e qualquer filho e filha de Deus que vive já diante de Deus de uma forma piedosa, sincera diante de Deus, e para aquele que se coloca e se enquadra como Acã e sua família, que esconde um pecado na sua casa. E pense na sua casa, a casa do seu coração, a casa da sua vida. Encobre uma transgressão. E em Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia, porque Deus é misericordioso. Aliás, as suas misericórdias são infinitas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O que acontece? O que Deus espera da nossa vida é que todos nós, líderes, povo piedoso, homem piedoso, mulher piedosa, tenhamos uma vida santa na presença de Deus. Sempre vamos ter o que, em nossas orações, confessar diante de Deus. Pai, eu fui rude com meu irmão, eu não deveria ter falado aquela palavra, uma palavra agressiva, me perdoe. E no que se refere em relação ao meu irmão, eu tenho total disposição de chegar diante dele e confessar o meu pecado a ele e suplicar pelo seu perdão. No seio familiar, você marido, eu marido, se formos muito rude com a nossa esposa, de pedir-lhe perdão, arrependido sim da palavra dita no mau tempo, e promover e ser um instrumento de Deus de reconciliação, porque até nessas circunstâncias, mesmo em meio aos nossos fracassos, Deus está dia após dia lapidando o nosso caráter, para que sempre venhamos a nos sujeitar ao padrão de Jesus Cristo. No que se refere aos nossos conflitos entre pessoas, Jesus Cristo mesmo disse, no exemplo lá no Evangelho de Mateus: se você
for apresentar diante de Deus a sua oferta e ali se lembrar que você tem um conflito com o seu irmão, você pecou contra o seu irmão, ou o inverso, se o seu irmão pecou contra você, eu quero que você trabalhe a reconciliação e o perdão. Deixa aqui de lado a sua oferta, vá primeiro e reconcilie com seu irmão, e tendo feito a reconciliação, volte e apresente a sua oferta. Então, ou seja, o que Deus espera das nossas vidas é que tenhamos uma vida limpa, vamos dizer, extirpada das nossas vidas todo o rancor, toda a amargura, toda a ira, todo aquele conflito. Há alguns casos em que a reconciliação ela é bilateral. Você tem a disposição para perdoar ou ser perdoado, e às vezes a outra pessoa não. Faça você primeiro a sua parte, porque Jesus lá em Mateus disse: se você se lembrar que até mesmo que o seu irmão tem algo contra você, você se lembrou, porque eu coloquei essa lembrança no teu coração através do meu espírito. Então é para você que eu estou falando. Vá, reconcilie-se com teu irmão e volte. Se ele não te perdoar, eu te perdoei, porque você teve disposição para fazer. Eu vou trabalhar com essa pessoa no meu tempo, mas confie em mim que eu vou trabalhar. E meus queridos, minhas queridas, na minha própria família eu já vi esse trabalhar de Deus numa reconciliação entre que pai e filho ficou anos sem se falar e Deus operou. E Deus faz isso no tempo dele. Basta que eu e você, quando ouvimos a voz do Espírito, eu te trouxe a lembrança, tomemos a iniciativa. Aqui, como Deus fala para Josué, vá, santifique o povo. Então, Deus, ele quer que a primeira pessoa que vem à lembrança, que tem algo a fazer, que tome iniciativa. Se estamos sendo como o instrumento de Deus para ser a pessoa que intermedia uma reconciliação, ou seja, um cuidado pastoral. E isso não é só para aquele que é o pastor ordenado, que já recebeu a imposição de mãos para exercer o ofício de uma forma oficial perante o ministério, perante a igreja. Não, qualquer pessoa que recebe de Deus no coração a lembrança que alguém necessita de cuidado, e Deus dá um incômodo, um constrangimento nesse sentido de que eu posso fazer alguma coisa, é você que Deus está chamando para intermediar uma reconciliação. Aqui, em relação ao povo, eles exerceram a lei civil, a lei penal, a lei de Deus para purificar todo o povo de Israel, e isso envolveu a aplicação da pena capital, do apedrejamento de Acã e toda a sua família, todos que foram coniventes com aquele pecado oculto, aquele pecado escondido. E feito isso, Deus deu vitória àquele povo. Depois de feita essa santificação do povo, a purificação do povo, novamente eles voltaram à cidade de Ai e Deus deu vitória a eles. Como Deus vai dar vitória a mim e a sua vida quando nós nos levantarmos, não ficarmos prostrados nos nossos pecados, quando oramos a Deus pedindo que Ele nos confronte, nos aponte o que está de errado. Quando Deus faz esse apontamento, aí é a hora de levantar, aí é a hora de nos erguer para ir fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é o que for necessário para a limpeza das nossas vidas, para a limpeza da nossa alma, para extirpar do íntimo do nosso ser todo e qualquer pecado já confessado diante de Deus. E quando envolve um tratamento perante terceiros, perante as pessoas, é a hora de levantar.
Não é mais a hora de ficar prostrado, remoendo, em remorso. É a hora de levantar, de erguer e ir avante para a batalha do Senhor. Hoje as nossas batalhas não são mais contra carne e sangue, não são mais contra pessoas. A nossa batalha é contra o inimigo das nossas almas, o diabo e seus demônios, aquele que quer nos ver prostrado e ocultando o pecado em nossas vidas. A hora de levantar é a hora de dizer: Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu confesso e entrego os meus erros, os meus pecados na tua vida, e eu quero estar avante nessa batalha do Senhor, a batalha contra o pecado, a batalha pela santidade em nossas vidas. Então, levante-se, levante e lute a batalha do Senhor pela palavra do Senhor. Não se prostre, não oculte pecado, mas confesse, deixe, porque você vai alcançar misericórdia. Levante, porque você está aí prostrado. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos confronta em nossos corações, e o Senhor, por meio do teu Espírito, nos aponta, nos traz à lembrança tudo o que é necessário para que todos nós tenhamos uma vida diante do Senhor, uma vida piedosa, uma vida que, mesmo ainda nessa piedade, nessa mansidão, serenidade, envolve uma luta pelo Senhor, uma luta contra o pecado, uma luta contra o pecado em nossas vidas. Então, Pai, continue atuante nas nossas vidas sempre, por meio do Teu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do Teu juízo, e nos ajude, Senhor, a enfrentar essa batalha contra o pecado. Nos ajude, Senhor, falando aos nossos corações: levante-se e me sirva. Levante-se e enfrente esse pecado. Levante-se e viva por mim e pela minha palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, a andar na tua presença em santidade, em piedade. Ajude-nos, Senhor, a andar diante de ti em reverência, Senhor, e muitas vezes nos encorajando, nos levantando, Senhor, não nos deixando prostrado nos nossos pecados, mas nos reerguendo para uma vida na caminhada com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, levante-se, não fique aí prostrado. Ande no caminho do Senhor, com a vida limpa e reta pela palavra de Deus, porque ela tem esse poder na sua vida. Deus abençoe e tenha um excelente dia no Senhor.